Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Deus Santo, diante do Senhor nos colocamos, a semelhança de Josafá, cercado por nossos inimigos, com várias frentes de batalhas, clamando por sua misericórdia. Vem nos atender, Senhor. Vem ser propício a nós, Senhor. Vem ser favorável a nós, Senhor. Ajuda a pelejar nossas guerras, Senhor. Muitas são as nossas aflições, mas em Ti colocamos nossa confiança. Em Ti colocamos nossa esperança. Eu careço da sua graça e do seu auxílio para ensinar aos meus irmãos as suas santas palavras. Unge-me, Senhor, com o Espírito da verdade. Abra o entendimento do teu povo para que entendam e absorvam a santa palavra. E assim sejam salvos, libertos, curados, renovados e transformados. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si. Nos conforma a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. E eu quero falar um pouco disso essa noite. Sobre esses tempos maus e como nós devemos nos posicionar diante de Deus, diante das circunstâncias que nos cercam. Assim aconteceu com Josafá, um rei muito conhecido nas Escrituras, um rei abençoado por Deus, tinha fortificado o seu reino, estabelecido o seu trono, tinha renovado a aliança com o Senhor, estava ali reinando com justiça, com equidade. Mas um dado dia, um dado momento, ele é tomado com uma notícia que exércitos inimigos estão vindo contra Judá, contra Jerusalém, para cercá-la, para sitiá-la, para combatê-la, para destruí-la. Assim é conosco, irmão. Assim é com você. Um belo dia, você levando a sua vida, vivendo a sua vida em retidão, buscando ao Senhor, cumprindo os seus ofícios cotidianos. De repente, de súbito, você é tomado por notícias, você é tomado por circunstâncias e oposições que se levantam contra você. E talvez você pode chamar isso de dia mau. Ele chega, ele vem, ele não escolhe extrato social, sexo, raça, nem cor. Ele não avisa quando vai chegar, simplesmente vem. Simplesmente somos tomados de súbito por situações e circunstâncias contrárias a nós, que se levantam contra nós. Isso aconteceu com Josafá e aconteceu conosco. Vamos ver como a história se desenvolve, se desenrola, e vamos ler à luz desse texto quais ensinamentos você vai poder extrair para você e como você vai poder atravessar esse momento, vencer esse momento, derrotar esse momento, vencer a adversidade, passar pelo vale, passar pelo dia mau de cabeça erguida, vitorioso, vencer, atravessar, perpassar esse momento difícil. Você sabe aqui
que essa história fala do jejum que ele apregoou e como ele teve vitória. Mas tudo começa, o ataque começou, veja só, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a peleja contra Josafá. Veja só que o inimigo se levantou contra Josafá. Uma oposição se levantou contra Josafá. Conluios se formaram contra Josafá. Mas quando que se deu esse levante do inimigo? Quando é que a oposição surgiu? O texto diz, depois disto. Depois disso, o ataque se iniciou. Depois disso, o inimigo levantou. Depois disso, os exércitos o cercaram. Depois disso, o quê? O capítulo 19 e os versos anteriores. Veja o que sucedeu lá. Verso 5. Estabeleceu juízes, Josafá, no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Veja agora o verso 8. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor, e decidirem as sentenças contestadas. Agora o verso 6. Disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgueis da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Verso 9, deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Veja só, antes do ataque que Josafá recebeu, aconteceu algo. Ele promoveu uma reforma religiosa, uma reforma espiritual, uma reforma civil na nação, de forma que ele elevou o padrão espiritual da nação, ele elevou num nível tão alto, que desde os tempos de Salomão, Judá, Jerusalém, não via tanta glória. Ele reformou tudo, ele renovou a aliança com Deus, renovou o culto. Veja só, é uma reforma que ele faz aqui no sacerdócio. Ele levanta juízes para julgar, e exige deles retidão, e exige equidade. Então ele pega aquela estrutura que vinha tendo um declínio espiritual e coloca ela na mais alta patente. Desde Davi e Salomão, Jerusalém, Judá não tinha um nível espiritual tão alto. E foi depois disso que Moabe, os menonitas, os amonitas se reúnem contra ele, se levantam contra ele. Tudo começa assim, igreja. Conosco começa assim. É quando você está no auge da sua vida espiritual que Satanás quer caçar você. É quando você está no auge da sua santidade que Satanás quer derrubar você. É no seu melhor momento que os olhos dele estão voltados para você. Não se engane. Aquela reforma, aquele esplendor, o incenso queimado, o culto a Yahvé, chamou a atenção dos inimigos, chamou a atenção de Moabe, chamou a atenção de Amon. Você também, você deve se preocupar, meu irmão, com isso. É no seu melhor momento espiritual que Satanás deseja a sua queda. Não se engane. Os puritanos diziam, Joel Bick dizia, no período que você mais se consagrar, mais se separar, onde você estiver orando mais, buscando mais, é quando mais você será tentado, é quando mais Satanás desejará a sua queda.
Irmãos, esse é o nosso problema, por isso que nós caímos. Porque quando estamos no topo, pensamos que somos intocáveis. Pensamos que o diabo está a quilômetros de nós. Quando estamos em oração, em jejum, passando pelo primeiro amor, lendo 10 capítulos das Escrituras todos os dias, tudo vai bem, nós esquecemos de vigiar. Nós esquecemos, achamos que estamos imunes ao ataque. Não! É nesse momento, onde você tem brilhado mais a glória de Cristo, é onde mais a atenção do inferno você tem chamado. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Cuidado, meu irmão. Você que atravessa esse período gracioso, você que atravessa o primeiro amor, você que atravessa um período de robustez, os olhos do diabo estão voltados para você aí. Veja 2 Samuel 5,17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiam em busca de Davi para o prender. Note, até ele conquistar o trono, ele era um vassalo. Ele morava de favor na Filístia. Estava tudo tranquilo. Quando os filisteus ouvem que ele é ungido rei sobre todo Israel, então eles sobem contra Davi. Eles querem prender a Davi. Porque eles diziam: esse homem, se ele tomar o trono, esse homem como ele é, ele vai expandir o trono por todas as fronteiras dessa região. Nós não conseguiremos acabar com ele. Irmão, Satanás quer tirar você da sua posição. Ele quer tirar você da sua posição. A posição que Deus te deu. Ele quer derrubar você. Porque ele sabe a abrangência que tem a vida de um crente. Ele sabe que quando Deus te exalta, quando Deus unge você, quando Deus separa você, quando Deus chama você, você torna uma ameaça para o reino dele. Ele sabe que a graça que está em você vai além das fronteiras, e isso chama a atenção do diabo. Não pense que ele não virá. É no seu melhor momento. Romanos capítulo 8 diz: por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo, igreja. Somos reputados como ovelha para o matadouro. O dia todo ele nos caça. O dia todo ele nos tenta. O dia todo ele arma armadilhas. O dia todo ele seduz. O dia todo ele arma laços. Cuidado. Foi isso que chamou a atenção dos exércitos. É a sua fidelidade que chama a atenção. É a sua justiça. É o seu compromisso. É a sua piedade. Aquele que cuida está de pé. Olhe para que não cai. Ele quer você agora. Ele quer você nesse momento. Ele quer derrubar você. E a gente não vigia. Não tem cuidado de fazer isso. Várias frentes de batalha. Significa o quê? Veja só. Há momentos da nossa vida, quando o diabo deseja a queda de alguém, ele usa toda a sua artilharia. Ele usa todas as suas ferramentas, todas as suas ciladas, todos os seus estratagemas. O objetivo dele é um só. Ele queria despojar Josafá do trono. Ele queria tirar Josafá do trono. Essas frentes de batalha, meu irmão, elas vêm de todos os lados. São seus pecados de um lado, família de outro, finanças de outro, o físico de outro. São tentações, são setas, são ciladas. E você de repente está num emaranhado de situações e não sabe o que fazer. Mas o diabo só tem uma intenção: destituir você da sua posição. Ele quer tirar você do seu chamado. Ele quer destituir você da sua posição diante de Deus. Ele quer envergonhar você. Ele quer fazer você beijar a lona, cair. E é isso que ele fez com Josafá, que ele tentou fazer. Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria.
várias frentes de batalha. Meu irmão, Satanás desfere toda a sua artilharia. Talvez você entrou aqui e está assim: pastor, eu não sei que eu acudo. Pastor, eu tenho sido tentado por pecados que eu achei que eu tinha vencido. Pastor, eu já exerci vitória. Eu já os venci, mas num dado momento, aquele desejo novamente brotou, saiu. Eu achei que já a situação com a minha família estava resolvida. E de repente começou a brotar uma contenda. De repente papéis saíram do lugar e cerco se fechou contra mim. E a minha fé está balançando. As minhas convicções estão balançando. Essa é a ideia do diabo. Ele despeja toda a artilharia, porque ele quer derrubar você do seu posto. Ele usa laços, ele usa ciladas, e ele vem com toda a sua horda: principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. E o que aconteceu? Verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Aqui está um dos segredos de toda a pregação. Preste atenção. Porque de muitas vezes nós caímos e outros não. Josafá não caiu. Josafá esteve no auge e continuou no auge. Josafá esteve em cima e continuou em cima. Por quê? Por causa do verso 3. Note, o verso 3 diz: Josafá teve medo. O que é ter medo? Josafá demonstra humildade aqui. Humildade, grave isso. Espera aí. Como é que um homem no auge do seu reino, no auge da sua potência militar, no auge do vigor espiritual, ele poderia ter encarado aquela ameaça com soberba? Quem são esses amonitas? Quem é Moabe? Eu sou o rei de Judá, eu sou o rei do reino do sul, eu sou rei da capital da adoração. Olhe para mim, olha a minha pompa, olha meus ornamentos, olha meus exércitos. Deus é por mim. Podia ter sido se gabado da sua condição espiritual, se gabado da sua condição, mas ele teve medo. O que é medo? Se humilhou. Ele deu uma demonstração de humildade. Ele não confiou em si, no seu próprio braço. Esse é o problema porque muitos caem, irmão. Eles caem porque confiam em si mesmo. Eles caem porque não temem mais o pecado. Eles caem porque não temem mais o diabo. Eles caem porque pensam que gozam de foro privilegiado, de alguma espécie de imunidade. Por causa da soberba. Ele podia dizer: quem é você para me chamar a atenção? Quem é você para me corrigir? Quem é você para me afrontar? Quem são vocês? Eu sou o grande Josafá. Eu estou com o reino nas pontas dos cascos. Meu irmão, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Por isso muitos não se mantêm de pé. Provérbios 3, 5 e 7 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento, meu irmão. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus e se aparte do mal. Esse é o problema. Josafá não confiou em si. Josafá não se estribou no seu entendimento. Josafá não foi prudente, sabe, aos seus próprios olhos. Esse é o mal de quem está no primeiro amor. Esse é o mal de quem está no vigor. Eles pensam que são intocáveis. Pensam agora que não são mais tentados. Pensam agora que dominaram tudo e todos. Não, Josafá teve medo. Não se gabou da patente, da condição do reino. Josafá se prostrou e foi buscar o Senhor. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia em si mesmo. Meu irmão, você não pode confiar em você para você ficar de pé. Judas, na doxologia, diz: e aquele que é poderoso para vos guardar de cair. É Deus que nos mantém de pé, igreja. É Deus que impede a queda, igreja. Não é o nosso braço, meu irmão. Não é a nossa performance, meu irmão.
Muita gente tem caído porque confia no braço. Maldito é o homem que confia na sua performance, na sua piedade, que confia na sua própria busca. Medo mostra a humanidade. Igreja, por que Deus colocou medo em nós? Sabe o que é medo? Quando não é pecaminoso, não é o medo pecaminoso, o medo da incredulidade. O medo é um mecanismo de defesa. O medo coloca nossos pés no chão. O medo nos mostra quando somos frágeis. Salmo 39, faz-me ver a medida dos meus anos qual é, para que eu veja o quanto eu sou frágil. O medo mostra o quanto somos frágeis, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado você que está de pé. Não se estribe no seu entendimento. Não seja sábio aos seus olhos. Tema a Deus e se desvie do mal. Meu irmão, o que me deixa de pé não são os meus momentos, não é minha força, não é minha agressividade, não é piedade. O que me mantém de pé é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o Espírito de Deus. Primeiro passo, se você quer vencer, confie em você. Teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Não pare de buscar o Senhor. A outra coisa que acontece é o comodismo. Quando tudo está estabelecido, tudo está instalado, quando chegamos no pináculo do templo, nós voltamos o rosto contra Deus. Nós deixamos a vida secreta de oração. Nós deixamos de guardar os olhos. Nós deixamos de meditar nas Escrituras. Nós deixamos de nos alimentar. Ele se pôs a buscar o Senhor no auge da sua forma espiritual. No auge do reino, ele ainda continuou buscando ao Senhor. Não pare de buscar ao Senhor. Estava conversando com um jovem ontem. Em abril do ano que vem, eu faço 20 anos que eu estou na fé. 20 anos. Vou fazer 43 o ano que vem. E disse, eu ainda preciso de mais. Eu não busquei o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Eu preciso buscar e continuar buscando. Irmão, eu quero insistir nesse ponto. Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não tire os olhos do Senhor, igreja. Não tire os olhos do Senhor. Agora o verso 12 vai mostrar a humildade dele. Vai para o 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha só a confissão de Josafá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Até aí. Olha o que ele diz, igreja. Olha a humildade de Josafá. Ele diz, ele confessou, talvez essa é a sua realidade. Senhor, os conluios que se levantaram, Senhor, as afrontas que vieram, os pecados que se insurgiram, as crises que me rodearam, problemas do casamento, com o filho, os demônios que me tentam, é pesado demais para mim. Josafá diz, não temos força contra essa grande multidão. Meu irmão, reconheça, você não tem condição de vencer isso, você não tem condição de lidar com tanta coisa, você não tem condição de enfrentar isso tudo. Não há forças em nós contra essa multidão. Quantas vezes eu estou assim, igreja? Eu, pastor de vocês, eu fui para o vale orar hoje antes desse culto, e eu me prostrei, Senhor, eu não tenho condição, é demais para mim, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho a força suficiente. Você precisa contar isso. E depois diz, não sabemos nós o que fazer.
Josafá disse: eu não sei se eu ponho guarnição no sul ou no leste, eu não sei se eu recuo e fecho as portas, ou se sai para o ataque, eu não sei se os levitas ou os juízes, eu não sei que decisão tomar, eu não sei que conclusão chegar, eu não sei se subo ou se desço, eu não sei, eu simplesmente não sei, eu simplesmente não sei. Talvez você está assim, talvez você está: pastor, eu não sei o que eu faço, não sei. Vamos lá, você pode admitir isso, poxa, não há problema nenhum. Às vezes eu estou assim, meu irmão, eu recebo uma chuva de mensagens pelo celular todo dia, telefonemas todo dia, e-mails todo dia, discípulos, pastores todo dia, e eles perguntam o que fazer, para onde ir. Eu não tenho as respostas muitas vezes, eu não sei tudo, eu não sei tomar decisões às vezes, eu não sei lidar com situações às vezes, eu me fico assim, eu não sei o que fazer, eu não sei. Eu não sei, eu admito que eu não sei como lidar com essa causa, com essa crise, com essa adversidade, eu não sei. Isso está assim, eu não sei o que eu faço com o meu casamento, eu não sei o que eu faço com os meus filhos, eu não sei o que eu faço com a minha condição espiritual, eu não sei que decisão eu tomo nessa situação, eu não sei. Você tem que admitir, irmão, e dizer: eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei. Às vezes eu vou diante de Deus: Deus, eu não sei saber. Eu não consigo conseguir. Eu não consigo conseguir, Deus. Eu não sei, Deus. Eu não sei, Deus. E às vezes o cerco se fecha e nós temos que confessar a nossa debilidade, a nossa inabilidade, a nossa imprestabilidade, a nossa pequenez, igreja. É isso que vai fazer um homem ficar de pé, é a sua humildade, é dizer: nada sou, nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Mas olha o que ele diz no final do verso: não há força em nós para resistirmos, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa elegante, que coisa graciosa, que homem de Deus. É isso aqui que reflete o caráter do homem de Deus. Como pode, Josafá, com tudo que você conquistou, o nível que você está, Josafá vai dizer o quê? Eu não tenho força para enfrentar, não sei que decisão tomar, mas nossos olhos estão postos em ti. Não tire os olhos do Senhor, igreja. Diante dessa adversidade, não olhe para os esquemas, não olhe para as saídas dos atalhos, não olhe para os homens, olhe para o Senhor. Nossos olhos, nossa confiança, nossa esperança, nossa fé está posta no guarda de Israel, no poderoso de Jacó, no soberano Deus. Ah, quanto de nós estamos assim. Eu não tenho forças, pastor. Eu sei o que você sente, porque eu já senti o que você sente. Eu sei o que é não ter força. Eu sei que eu não consegui pegar numa vassoura para limpar a casa, que não consegui resolver um problema, não consegui pegar o telefone. Eu sei o que está no estado de total prostração, abatimento. Eu sei o que é estar diante de um fogo cruzado e dizer: eu não sei o que fazer, eu não sei. Porém, eu vou te ensinar uma coisa. Josafá também não sabia, não tinha forças, mas os olhos dele estavam colocados no Senhor. Eu quero dizer para você, mesmo você estando no seu auge, mesmo estando gozando da gordura, das delícias do primeiro amor, da unção do Espírito Santo, do fogo divino, Deus te abençoando na escola, Deus te abençoando no trabalho, Deus dando seus familiares para você, não tire os seus olhos dele, não tire os seus olhos do Salvador, não tire os seus olhos de Cristo por nada. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Olhando sempre para o autor e consumador da fé,
Olhe para Cristo, tantos atrativos ao nosso redor, tanto da feira da vaidade, tantos luminosos e propagandas, mas mantenha os seus olhos em Cristo. Como ele vai mostrar essa humildade? Como ele mostra isso? Verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregou um jejum em todo o Judá. Até aí. Irmão, uma das melhores nessa condição que Josafá estava cercado por todos os lados dos inimigos, o jejum é a saída mais viável. O jejum é a saída mais viável. Uma das melhores formas de você demonstrar humildade, uma das melhores formas de você demonstrar humilhação e não arrogância, é jejuar. O jejum é uma manifestação de humilhação. Josafá, ele foi, quando se viu cercado, foi correndo jejuar. Por que é jejuar? É a admissão da própria debilidade, é admitir a incapacidade, a debilidade. Por isso nós nos reunimos aqui essa semana. Sabe por que nós nos reunimos aqui essa semana? Porque chegamos na gota d'água, porque esgotou-se toda a nossa força e todo o nosso recurso. Então nós caímos de joelho dizendo: Senhor, não temos força. Uma das melhores formas de humilhação é o jejum, porque ela demonstra dependência, admissão da própria debilidade. Lembra quando Davi jejuou, quando a criança nasce doente? Lembra como os sacerdotes em Joel jejuaram? Lembra como Esdras jejuou? Lembra como que eles foram prostrados, vestiram de saco? Lembra quando Esther e Mordecai jejuaram, ficaram prostrados, ele ficou na porta do palácio, humilhado, prostrado. É assim, igreja. O verso 4 nos dá outra dica, não só para não cair, como também para vencer a adversidade. Verso 4, olha lá. O 3 apregou um jejum em todo o Judá. Verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Meu irmão, olha só, escute isso aqui, presta atenção. O que Josafá fez? Josafá sabia que a batalha era intensa, sabia que os nuances dela eram sem precedentes. Josafá sabia que ele não poderia vencer sozinho, então ele congrega Judá, os moradores da cidade, para se reunir todos no templo, todos orando junto, todos jejuando junto para vencer. Deixa eu dizer algo para você, irmã, você não vai vencer essa batalha sozinha, esqueça. Irmão, você não vai vencer isso sozinho. Esqueça, não há condição. Deixe de andar sozinho, irmão. Você está negligenciando a comunhão, o espírito comunitário, a aliança. Ele chamou as pessoas, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração e na comunhão, na coinonia, relacionamento social, unidade, vínculo. Quantos não estão em derrota, perecendo, padecendo, porque querem seguir uma vida sozinhos, não aceitam conselhos, não aceitam ajuda, não se abrem, não choram no ombro amigo? Você não vai vencer. Romanos 12:15, alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Irmão, você precisa de um ombro para chorar, você precisa de um conselheiro para chorar, você precisa de uma amiga, de uma intercessora. Divida esse fardo, entre na guerra com os seus irmãos. Romanos 12:13, comunicai com os santos as suas necessidades.
Há necessidades suas que você não vai lidar sozinho. Há coisas na sua vida que não é sozinho. Comunica aos santos, comunica à igreja, comunica aos irmãos, comunica aos pastores o que você está passando, que dívidas você está enfrentando, que temores estão te sondando. Comunique. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo. Você não vai vencer, irmão. Não lute sozinho. Você não irá vencer, você precisa da comunidade. A luta é muito pesada, são muitas frentes, irmãos. Uma cabeça só não consegue pensar para tanto. 2 braços só não conseguem lutar com tanto. 2 pernas apenas não conseguem correr de tanto. Se una a comunidade, se una a congregação. Rogue a ajuda dos irmãos. Abra a sua casa para os irmãos. Compartilhe os seus fardos com os irmãos. Pessoas que só vêm aqui no domingo, ninguém conhece a vida delas, não sabe o que passa, o que sofre, o que ganham, o que perdem, não se abrem com ninguém, não confessam pecados, não choram com ninguém, não sorriem com ninguém. Você não irá vencer a parte do corpo, você não irá vencer a parte da comunidade. Nós não somos membro, nós somos corpo. Você não é um membro, você é corpo. Somos corpo. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, o precioso óleo que desce. É como o orvalho de Hermon. Irmão, nós temos que viver em comunidade, irmão. Nós dependemos uns dos outros, precisamos da oração um do outro, do conselho um do outro, do afago um do outro, do calor um do outro, da correção um do outro, da exortação um do outro, do incentivo um do outro. Josafá congregou todos eles, chamou Judá, Jerusalém, todos os povos, vamos reunir no pátio, no templo, vamos jejuar, vamos orar juntos, eu com você, você comigo, vamos um para o outro pelo um, vamos indo. A luta é pesada demais. Você não vai vencer sozinho. Então Josafá então junto do jejum, acompanhado do povo de Deus, ora a Deus no verso 6, diz: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, meu irmão, reconhecendo a sua debilidade, se humilhando diante do Senhor, buscando a face do Senhor em oração e jejum, reunindo com o povo para não buscar sozinho. Então ele ora a Deus, está todo cercado, amonitas, menonitas, moabitas, os exércitos querendo despojá-lo, matá-lo, enforcá-lo, desfilar com ele em praça pública. Então esse homem se prostra no chão e todo Judá em jejum, e vai orar, e vai buscar a Deus, vai clamar a Deus. Vocês essa semana fizeram isso, se juntaram aos pastores, aos anciões, aos oficiais, aos irmãos, e vieram aqui no pátio do templo orar, rogar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus. E o que acontece? Qual foi a resposta que ele teve? Verso 14, que diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Até aí. O que aconteceu?
A resposta de Deus, igreja. A resposta de Deus, igreja. Deus respondeu. O que eu estou querendo dizer aqui, irmão do fundão aí? Gente que está aí atrás. Gente que só vem uma vez por mês. Gente que está desanimado, abatido, triste. Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena gastar gasolina e dinheiro e vir aqui todo dia à noite? Será que Deus ouve um miserável como eu? Será que essas palavras têm algum sentido? O verso 14 diz que Deus ouviu a Judá, Deus ouviu Jerusalém, Deus ouviu Josafá. Meu irmão, você não é um tolo estúpido que lança palavras ao ar. Suas palavras têm endereço certo. Deus está ouvindo você. Deus conhece as lágrimas que correm no seu rosto na madrugada, no banho que você toma, nos cantos da casa. Deus está ouvindo. Suas orações não são vãs. Deus sabe daquele pai que chora de noite, que chora quando abre a porta do quarto e não vê o filho na cama. Deus sabe daquela mãe que chora pelos filhos, que chora pelos netos. Deus conhece a mulher que chora quando vê o marido bêbado, quando vê o marido na jogatina, quando vê o marido na prostituição. Deus sabe, Deus ouve. Deus ouve aquele filho que é o único desejo dele. Eu quero papai aqui, eu quero papai sentado comigo, eu quero papai louvando a Deus, eu quero papai com as mãos levantadas, eu quero papai descendo as águas do batismo, eu quero papai confessando a Jesus. Deus está ouvindo, jovem, Deus está ouvindo, criança, Deus está recebendo. Deus está ouvindo. Nossas orações não ficam sem resposta. Não está sendo vão o seu jejum, não está sendo vão o seu lamento. Salmo 56:8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, põe minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? As orações estão anotadas. O primeiro choro que você deu, a primeira intercessão, o Senhor ouviu. Provérbios 15:18, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus se agrada da tua oração, Deus ouve como música a sua oração, Deus ouve e recebe como incenso suave a sua oração. Mãe, não pare de orar. Pai, não pare de orar. Filho, não pare de orar. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Não pare de jejuar. Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão abertos para um crente quando ele ora. Estão abertos para ele quando ele chora. Josafá foi ouvido. Você acha que esses sete dias nós ficamos aqui igual tolos? Você acha que nós fomos lançamos palavras ao vento, ao ar, só um desabafo, só uma asepsia da alma? Não, meu irmão. Há um alvo onde essas orações são lançadas, há um propósito, há um objetivo, há um endereço. Os ouvidos do Senhor, o coração do Senhor. Quando estão entendendo, diz amém. Meu irmão, se eu não tivesse debilitado fisicamente, eu queria saltar aqui, eu queria pregar essas palavras e colocar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Eu não estou aqui diante de um povinho de quinta, diante de um bando de fanáticos que não tem o que fazer. Aqui está a noiva do Cordeiro, está aqui a Assembleia dos Redimidos, aqui está a nação santa de Deus, o povo que Ele elegeu por sua graça, os herdeiros da vida eterna, os templos do Espírito Santo. A vitória é certa. Verso 14. A resposta veio aonde? Qual local?
a condição geográfica onde a resposta se encontrou. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Veja só. Olhe para cá, preste atenção. Presta atenção. Presta atenção. O cerco está fechado. Escute, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Escute, escute, escute. A sua vida, depois dessa noite, ela pode nunca mais ser a mesma depois dessa noite. Presta atenção. O cerco se fechou, a situação caótica, insolúvel, trágica, devastadora. E esse homem, toda a nação se dispõe a orar, jejuar e buscar o Senhor. E vem a resposta do Senhor. Mas presta atenção, aonde que a resposta veio? Aonde que a palavra veio? Aonde que o milagre aconteceu? A Bíblia diz aqui, e veio a palavra do Senhor no meio da congregação. No meio da congregação, irmão, Deus fala em qualquer lugar, através de qualquer meio. Eu não estou dizendo que igreja seja o salão e o templo feito de pedras, mas quando o povo se reúne, aí está a igreja. Quando o povo adora em conjunto, aí está a igreja. Quando o povo ora em conjunto, aí está a igreja. E é ali que Deus fala, é no culto público, é na reunião solene. Não se afaste da igreja. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Irmão, há uma atmosfera diferente aqui, há algo diferente na congregação dos santos, meu irmão. O Salmo 73, o salmista Asaf estava igual a você, ele estava triste por causa da prosperidade dos ímpios, ele estava confuso com a vida dele, ele achava que estava alguma coisa errada, e ele vai dizer, meus pés quase escorregaram, eu quase que me desviei. Lá então no verso 10 ele vai dizer, no verso 11 vai dizer, quando eu entrei no santuário, eu entendi qual era o fim deles. Ele estava em dúvida, ele estava confuso, ele estava quase caindo. Quando ele entrou no templo, quando ele entrou no santuário, a resposta veio. A resposta vem na igreja, a resposta vem, meu irmão, vem por Cristo através da igreja. Cristo fala pela igreja, Cristo move através da igreja, Cristo ensina através da igreja, Cristo brilha através da igreja. Salmo 26, 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Por quê, salmista? Porque ela é o lugar onde permanece a tua glória. A glória de Deus brilha nesse lugar, o fogo de Deus desce nesse lugar, a palavra de Deus exala nesse lugar. Salmo 84, 10, porque mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferi estar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Está sofrendo crise? O que você faltou ontem? O que você faltou quarta? Você não foi na vigília? Você não veio na oração da manhã? Você não veio na escola dominical? Se você quer me encontrar, vem na igreja. Você quer me encontrar, vem na igreja. Você quer não me encontrar, vai na minha casa. Vem aqui na minha igreja. Precisa de interpretação esses textos que eu li? Olha aqui. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Por quê? Porque é o lugar onde a tua glória permanece.
Mais vale um dia nos teus átrios, nas tuas dependências, nos teus palácios, no santo culto. Mais vale cantar 4 hinos e adorar o Senhor. Mais vale participar da ceia do Senhor. Mais vale ouvir a pregação do que qualquer outra beleza nesse mundo. Vem para a igreja, irmão. Vem adorar na igreja, irmão. Vem cultuar com a igreja, irmão. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, na reunião dos santos, na assembleia dos santos, na eclésia. Vou te mostrar como que é bom vir na igreja. Olha aqui para mim. Já pensou se você não tivesse vindo hoje? Olha o que você estaria perdendo. Você acha que isso aqui que você está ouvindo não faz diferença? Nós tivemos isso aqui ontem, você não veio. Tivemos isso aqui segunda, você não veio. Aliás, nós temos todas as vezes que o povo de Deus se reúne. Deus tinha um maná para ontem, mas é para ontem, não serve para hoje. Para hoje é o de hoje. São águas limpas, águas vivas, são águas que não param, não são águas paradas. Águas que se renovam, pão que se renova, alimento que se renova, meu irmão. Vem para o culto, meu irmão. Verso 15. 14 e 15, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, agora verso 15, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que Deus diz, o Senhor. Vamos atentar para o verso 15, dai ouvidos. Olha o que ele disse, olhe para mim, preste atenção. Ele não só disse, venham, estejam juntos. O Espírito de Deus não só veio na congregação, veja só. Enquanto eles estão orando e jejuando, e esperando a resposta do Senhor, porque os exércitos estão todos lá acampados, querendo o pescoço de Josafá. Eles estão orando e jejuando, então a resposta vem. Primeiro, Deus responde. Segundo, responde no meio da congregação. Terceiro, responde através da palavra. O profeta se levanta e vai dizer, assim diz o Senhor. Mas antes dele pronunciar a palavra, ele fala algo. Ele diz assim, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Ele diz, estejam atentos quando vocês entrarem nos meus átrios. Dei atenção à palavra de Deus. Dei ouvidos à voz de Deus. Estejam sensíveis ao que Ele vai falar. Irmãos, quando vocês vêm ao culto com desdém, com irreverência, não prestam atenção no pregador, estão mexendo no celular, estão mordendo as unhas, estão olhando para a decoração da igreja, não tem reverência, não tem afinco. Ele está dizendo, dai atenção no que está sendo dito, ouçam a voz de Deus, reverenciem a santa palavra. Você sabe que a parábola do semeador, saiu o semeador semear, umas caiu à beira do caminho, outros em pedra, outro espinho, outros terra boa. Note, a semente é a mesma. Os terrenos é que são diferentes. Beira do caminho, pedras, espinhos e terra boa. A mensagem é pregada, é a mesma para toda a congregação. Alguns sentados aí estão na beira do caminho, outros são as pedras, outros os espinhos e outra terra boa. O que significa? O pregador sobe e prega a mesma palavra para toda a congregação. Mas cada um recebe ela de uma maneira. Nem todos recebem com o coração aberto. É a terra boa que produz 30, 61. Alguns ficam no meio do caminho. É os que desdenham, não dão importância, elas ficam no caminho. Outros no pedregais. Aqueles que ouvem com superficialidade, não dão importância no que ouvem. E outros nos espinhos.
é aqueles que dividem a palavra com outras coisas no coração. E o profeta está dizendo aqui: dai ouvidos, igreja, dai ouvidos à palavra do Senhor, dai ouvidos à mensagem dessa noite, dai ouvidos à profecia, porque ela é palavra do Senhor. Deuteronômio 34:47 diz: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra que passai o Jordão. Esta mesma palavra prolongará a sua vida, esta mesma palavra te dará vida eterna. Abacuque 3:2, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ouvi e temi. Você teme diante da palavra? Qual a importância você dá para a palavra? Neemias 8:1-3, quando ele vai ler a lei para o povo pós-exílio, olha a reação do povo diante da palavra. E Esdras leu o livro da lei diante da praça, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras diz: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamentei nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Olha a reação deles diante da palavra. 2 Reis 22:8-13. O sacerdote Ilquias me deu o livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e começou a chorar. Quando você estiver nesse local, dai ouvidos à palavra de Deus, estejais atentos, sejais reverentes. Agora não é hora de você olhar no relógio, não é hora de você mexer no celular, não é hora de você comer suas unhas, não é hora de você beliscar quem está do seu lado, não é hora disso, é hora de reverenciar. Por quê? A palavra, ela traria consigo uma sentença para Judá, uma sentença para Josafá, uma sentença para a condição deles. É a palavra que vai julgar a sua causa. É a palavra que vai mostrar que decisão você tem que tomar. É a palavra que vai te dar forças. Lembra que eles estavam sem forças? É a palavra que vai ensinar o caminho que você deve andar. Preste atenção na palavra. Reverencie a palavra. Seja cheio de temor diante da palavra, pois ela não é vã, antes é a sua vida. Não entre com desdém nesse local. Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Apressa-te mais em ouvir do que em falar, porque tu estás na terra e Deus está no céu. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Dai ouvidos, Judá. Dai ouvido. Ele falou. E o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O Senhor disse que ele ia dar uma sentença. Qual foi a sentença? Vamos ver então. Verso 15. E disse o profeta Jaziel: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Até aí. Veja só, escute, presta atenção. Por que o profeta disse assim: Josafá, não temais, não assusteis? Por que ele fala em Ribia? Não fica com medo, não assusta. Por quê? Por que ele falou isso? Porque quem está cercado com 3 exércitos, 3 reinos, quem está cercado de todos os lados, querendo matar, é óbvio que vai ficar com medo, espantado. É óbvio que vai aterrorizar.
É óbvio que nós tenhamos medo. Quem está enfrentando o que você está enfrentando, quem abre o álbum de fotografia e vê o filho novinho, quem vê o exame que acabou de receber, é claro que fica com medo. Será que vai dar certo o meu futuro? Será que eu vou vencer essa enfermidade? Será que eu vou resgatar meus filhos de novo? Eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo de tudo dar errado. Eu estou com medo disso se perder. Eu estou com medo das minhas orações não serem ouvidas. É normal o medo. Você não está enfrentando pouca coisa. Não são poucos inimigos. Não são poucos demônios. Não é pequena a sua crise. Não é pequenininha. Não é medíocrezinha. Ela é grande. Ela é extensa. Você está com medo. Quem é que não tem medo? Salmo 34, Davi vai dizer: clamei ao Senhor e me ouviu. E me livrou de todos os meus temores. Quem não tem medo? Quem não tem temores? Você não tem medo, às vezes, de atender o telefone? Dia que eu estou assim, toco o telefone, eu não vou atender. Não vou atender. Toca a campanha lá em casa, não vou atender. Medo. Quem é que me ligou recente para mostrar o medo que eu fiquei? Eu estava preparando o sermão, me mandaram mensagem, uma foto. Você vê uma maquininha antes de abrir uma foto. Eu falei: ai meu Deus, eu não vou abrir. Lá vem desastre, lá vem terror, eu não quero mais ver. Eu fiquei com medo de abrir a foto, eu não quero mais ver a queda de ninguém, o pecado de ninguém, o terror de ninguém. Eu não quero ver carros retorcidos, com gente morta. Eu não quero ver a foto de um filho meu perdido. Eu estou com medo de abrir, Senhor. Eu estou com medo de não ser bênção, de ser maldição. Eu fiquei com medo. Você fica com medo, irmão. É alguém da escola ligando, é um parente ligando, é o exame que vai ser aberto. Você fica com medo de enfrentar, de falar, você fica com medo. Quem não fica com medo? Mas o Senhor faz o quê? O Senhor vem consolar o seu povo. Ele vai dizer: Henri, Bia, não temas. Não precisam ter medo. Não precisam se assustar. Não temas. Ele veio nos dar uma sentença favorável. Ele veio nos dar uma sentença. A sentença é favorável. Não precisa ficar com medo, meu irmão. Veja só, uma vez que nós fomos salvos, a justiça de Deus foi imputada sobre nós. Deus deu uma sentença favorável e nós somos legalmente considerados legalmente justos diante do trono de Deus. E agora daqui para frente, meu irmão, tudo que acontece na vida do justo, todas as atitudes, quer mais, quer boas, elas são favoráveis. É uma sentença favorável que Deus tem para você. Ele está dizendo: calma, não está tudo perdido, não se assuste, não fique com medo. Eu tenho boas notícias, eu tenho uma sentença favorável. E por que não devemos temer? Porque ele disse: não temas. Não fique com medo. Mas como que eu não vou ficar com medo com 3 exércitos me cercando? Eu vou te dizer por que você não vai ficar com medo. Olha só o verso 15. Não temas, parte B, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. O próprio Deus reconhecia que era grande, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, aleluia! Cadê o irmão que quer dar umas rajadas? Até eu estou com vontade hoje, irmão. Oh, por que ele diz não temas? Olha o que ele faz. Não temas, irmãos da Aliança do Calvário. Não tema, irmãos que me veem pelo vídeo. Por quê? Porque nessa peleja com os amonitas, menonitas e moabitas, vocês não terão que pelejar. Porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor. Não é de vocês, é minha. A peleja é de Deus. Mas como é de Deus a peleja? O senhor está doido, Deus?
É contra Josafá, é Judá que eles querem, não é o Senhor. Vou te dizer por que Deus falou que é dele. Atos 9, 4. Quando Saulo está indo para Damasco para prender cristãos, ele vê Jesus no caminho, um clarão. Aí Jesus aparece, começa a falar, ele cai do cavalo e Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo os cristãos. Estava matando cristão, prendendo cristão. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado. Aí Jesus desce: por que me persegues? Mateus capítulo 25, verso 42. No julgamento, vão estar as pessoas más. E Jesus vai julgar e condenar. Ele vai dizer assim: servo mau e fiel, vá para o inferno que é preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando eu tive sede, você não me deu de comer. Quando eu tive fome, você não me deu de beber. Jesus dizendo para eles: quando eu foste nu, não me vestisse. O pecador vai contar a cabeça: uai, você está doido, Jesus? Quando é que eu te vi sem roupa e não te vesti? Quando é que eu vi o Senhor com fome e não te dei de comer? Não estou lembrado de ter visto o Senhor passando fome. Quando é que eu te vi com sede e não te dei de beber? Aí Jesus vai responder: toda vez que deixaste de fazer a um desses pequeninos, meus irmãos, a igreja, a mim me deixaste de fazer. Quando Saulo diz, ele diz para Saulo, Saulo me persegue, significa que quando alguém toca na igreja, quando alguém persegue a igreja, quando alguém calunia a igreja, quando alguém tenta contra você, está tentando contra o próprio Deus, está ofendendo o próprio Deus. Então, se alguém se levantou contra você, se levantou contra Deus. E é por isso que ele diz: não temas, eu é que vou pelejar, porque fui eu que fui ofendido. Zacarias 2:8, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Meu irmão, essa afronta não é contra você, é contra o soberano, o poderoso de Jacó, o El Sabaote, é contra o Senhor dos exércitos. E ele vem e ele desce. Deus tem uma sentença favorável para o seu povo, verso 17: neste encontro não tereis que pelejar. Olha só, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Novamente, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Neste encontro não tereis que pelejar. Nesse encontro, nesse conluio, nessa afronta que você recebeu, nesse plano engendrado, nessa cilada, nessa emboscada que fizeram, não, você não vai ser tocado, meu irmão. O Senhor desce, passando em revista, Ele desce para te defender, Ele desce porque mexeu com você, mexeu com Ele, tocou em você, tocou nele. Aquele que vos toca, toca na menina dos meus olhos. Não temas. Não temas. E que mais? Não se assuste. Não temas. Ficai parados e vedes o livramento. Os olhos de vocês vão ver. Você há de ver um livramento. Você há de tocar, apalpar, ver o livramento que o Senhor oferecerá. Não assusteis, saí em encontro. Agora eu vou terminar. Verso 22. Olha lá. 22, as emboscadas. Tendo eles começado a cantar, dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram Judá. Que mais? E foram desbaratados. Verso 23, confusão. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, uns contra o outro.
para os destruir, exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Deus enviou confusão e eles brigaram entre si, se mataram. Verso 24, cadáveres, o fim da peleja. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 30, o fim. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Oh, igreja, que coisa gloriosa, a sentença foi dada, o martelo batido. Olha só como é que Deus é caprichoso, olha como é que Deus é detalhista, olha como é que é a precisão de um cirurgião. Deus deu descanso para Judá, não foi de um lado, foi de todos os lados, 3 lados, do norte, sul, leste, oeste. Ele desbaratou todos os inimigos, lançou por terra. O que é isso, meu irmão? O Senhor vai nos dar um tempo de folga, vitória sobre o pecado, alívio na família, triunfo no ministério. Vamos gozar de um tempo de paz, vamos gozar de um refrigério. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso. Preparou emboscadas, confusão, um lutou contra o outro, se desbarataram, se autodestruíram, ficaram só nos cadáveres. E o Senhor deu repouso para Josafá. De vez em quando eu fico só nesses versículos. Deus, eu estou no 30, me dá repouso. Eu quero repouso dos meus inimigos. Você não quer repouso um pouco? Repouso desses pecados? Você não quer repouso desses demônios, repouso desses familiares complicados, repouso dessas dívidas, repouso da cobrança, repouso da pressão, repouso do mundo corrupto, repouso das inclinações da sua natureza, repouso, Deus, repouso da dor, repouso da aflição, repouso da depressão, do medo, do pânico, repouso do esgotamento, da frieza, repouso, Senhor. O Senhor dará repouso a essa igreja, dará repouso a todo crente fiel, dará um tempo de vitória para nós. Dará para você, dará para mim, dará para todos que me veem. Vamos começar agora? Fecha os olhos então, curva a sua cabeça. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.